Kamito era um perdedor feio com olhos de sapo, o único homem capaz de controlar espíritos. Por ser tão poderoso, foi convidado para uma escola mágica só para garotas. No entanto, sua vida foi arruinada quando uma pirralha arrogante o fez seu escravo, forçando-o a ser seu empregado doméstico em casa. Quando Kamito encontrou uma garota ruiva se banhando no rio, ele tentou assegurar-lhe que não tinha más intenções, dizendo que não era um EDP. A garota envergonhada disse que tinha 16 anos, mas o idiota Kamito argumentou que nenhuma garota de 16 anos seria tão lisa quanto uma tábua de passar. Dano emocional, o que a deixou furiosa. Então ela invocou seu elemental de fogo, o Af. Percebendo que ela era uma elementalista espiritual, ele tentou argumentar com ela, mas ela usou seu chicote flamejante contra ele. Ela cortou a árvore atrás da qual ele se escondia, e Kamito a lembrou que ela ainda estava exibindo seus atributos para ele, fazendo-o largar o chicote na tentativa de cobrir o corpo. Mas ele cortou a árvore atrás dela. Ele havia notado isso e conseguiu salvá-la antes que a árvore caísse, mas acidentalmente agarrou seu peito exposto, então ela o chicoteou novamente. Quando ele acordou, o chicote dela estava amarrado em seu pescoço e ela estava completamente vestida enquanto lhe dizia para ficar feliz por ter poupado sua vida miserável. Kamito a lembrou que ele a havia salvado, mas a garota, cujo nome era Claire, disse que ele apenas fingiu salvá-la para poder apalpar seus seios. Ele sorriu e apontou que ela era uma das princesas sacerdotisas da Academia Espiritual Orisha, o que a fez perguntar por que isso importava. Ele explicou que apenas donzelas castas eram capazes de interagir com espíritos do Astral Zero, então era óbvio que ela não tinha experiência com homens, mas disse que ela era bastante ousada por usar roupa íntima vermelha. Ela imediatamente argumentou dizendo que era branca, e foi então que ela percebeu que ele a estava provocando. Vendo que ela estava envergonhada, ele se levantou e pediu desculpas. Quando ela perguntou por que ele estava na floresta, ele mostrou a ela uma carta, dizendo que havia sido convidado por Greyworth, a diretora da academia. Enquanto caminhavam pela floresta, Kamito perguntou a Claire por que ela estava ali, então ela lhe disse que estava se purificando em preparação para um contrato espiritual. Ela o levou a um prédio antigo com uma barreira e explicou que lá dentro estava a lendária espada sagrada, a exterminadora de demônios, que havia derrotado o Senhor Demônio Salomão. Claire disse que nenhuma princesa sacerdotisa havia conseguido formar um contrato com ela desde a fundação da escola, então não tinham certeza se era real. Mas como tinha um espírito poderoso, ela estava disposta a tentar. Kamito apontou que ela já estava contratada com um espírito de fogo, e ela admitiu que precisava de mais poder, mas ele a lembrou que espíritos selados eram difíceis de domar e podiam até matar seu elementalista. Claire argumentou que precisava de mais poder e derrubou a barreira antes de entrar. Kamito a seguiu, mas ela lhe disse que se algo acontecesse, ela não seria responsável por ele. Então ele perguntou se ela tinha certeza de que conseguiria domar o espírito, e quando ela disse que sim, ele disse que não haveria problema se ele a acompanhasse. Eles logo chegaram à sala que guardava a espada em um altar no meio do cômodo. E enquanto Claire se aproximava, Kamito a avisou para ter cuidado, o que fez Claire chamá-lo de medroso. Quando ela chegou ao altar, segurou o punho da espada e disse as palavras mágicas para formar um contrato e a puxou da pedra. Mas ela virou cinzas após o que o altar explodiu. Kamito rapidamente a salvou antes que ela pudesse se machucar e mostrou a ela a verdadeira espada pairando sobre suas cabeças, que os atacou. Ele os tirou do caminho, mas Claire se levantou e invocou seu elemental, que assumiu sua forma espiritual e atacou a espada. No entanto, ele foi apunhalado, e enquanto uma Claire triste quase era atacada pela espada, Kamito se colocou na frente dela e levantou a mão. Enquanto a espada o apunhalava, ele proferiu as palavras do contrato e conseguiu formar um contrato com a espada. A formação do contrato o deixou inconsciente, e quando ele acordou mais tarde, Claire perguntou como um homem poderia formar um contrato com um espírito, já que apenas mulheres haviam conseguido fazê-lo. Enquanto ela reclamava, Kamito se perguntava se ela sabia que havia apenas um homem na história que já havia feito isso, e ele mais tarde se tornou conhecido como o Senhor Demônio Salomão. Quando ele não lhe deu uma resposta, Claire exigiu que ele se tornasse seu espírito contratado, já que ele basicamente roubou o espírito da exterminadora de demônios dela. O quê? Mais tarde, Claire levou Kamito para a academia com seu chicote enrolado no pescoço dele como uma sanguessuga. Ele a agradeceu por mostrar o caminho, mas perguntou por que ela o havia levado até lá como um burro teimoso. Claire lhe disse que era porque ele não conseguia concordar em formar um contrato com ela, além do fato de que ela não podia confiar em um degenerado tarado. Ele disse a ela para parar de chamá-lo assim, e se apresentou como Kazei de Kamito, mas ela disse que soava estranho, então ela o chamaria de Capitão Feioso. Kamito disse a ela que o nome dela, Claire Rouge, também não era comum, e ela admitiu que soava estranho, mas ele disse que soava bem para ele. Claire ficou envergonhada e tentou disfarçar, mas quando se virou, percebeu que ele havia se soltado e foi procurá-lo. No entanto, Kamito, que estava na árvore próxima, pulou e seguiu para o escritório da diretora. Enquanto ele caminhava pelo corredor da escola, os alunos se perguntavam o que um garoto estava fazendo na escola delas e sussurravam entre si.
Quando Kamito chegou à porta da diretora, ele a ouviu discutindo com alguém que discordava da decisão dela de convidá-lo para a escola. De repente, a porta foi aberta com um chute e uma garota de cabelo azul o derrubou no chão antes de montá-lo e segurar sua espada em seu pescoço. Quando ela percebeu que ele era um garoto, ela se levantou e ameaçou cortá-lo em pedaços. Ela tentou atacá-lo, mas ele saiu do caminho. E antes que ela pudesse atacar novamente, a diretora disse a ela para recuar. A garota, a quem a diretora se referiu como Alice Farengard, tentou argumentar, mas a diretora não lhe deu chance de falar e pediu que ela saísse antes de convidar Kamito para seu escritório. Dentro de seu escritório, Greyworth lhe disse que Alice era a chefe dos Cavaleiros Sylphid, que mantinham a ordem na escola, e disse que não estava satisfeita com a ideia de ele estar por perto. Enquanto falava, ela notou o selo espiritual em sua mão direita e perguntou como ele o havia conseguido. Kamito disse a ela que era uma longa história e perguntou se o que ela havia escrito na carta era verdade. Ela confirmou e disse que seu espírito contratado ainda estava vivo, então ele perguntou onde estava Rashja, o espírito, mas Greyworth lhe disse que de jeito nenhum ela compartilharia essa informação com ele. Kamito então perguntou o que ela esperava conseguir retendo a informação, e ela lhe disse que o estava transferindo para a escola. Algum tempo depois, enquanto Alice lhe dava um tour pela escola, Kamito se perguntava o que a velha bruxa louca Greyworth estava planejando. Seus pensamentos foram perturbados por Alice, que o acusou de estar olhando para a bunda dela. Ele explicou que estava perdido em pensamentos e disse a ela para não se irritar. Alice o lembrou que só estava tolerando a presença dele na escola por causa da diretora e disse que nunca aceitaria um elementalista masculino. Ela então o levou aos estábulos e apontou para um barraco mal construído, dizendo que seria sua moradia, já que ele cheirava como um burro com um caso crônico de odor corporal. Em seguida, ela o levou à sua sala de aula e o deixou na frente da porta apenas para Claire usar seu chicote para puxá-lo para perto dela. Ela perguntou por que ele estava sendo tão amigável com Alice depois de fugir dela, e ele explicou que ela estava mostrando a escola a ele, já que ele agora era um estudante lá. Claire não acreditou nele, e disse que não havia elementalistas masculinos. A garota de raciocínio lento então o lembrou que ele havia roubado a espada dela, então ele tinha que formar um contrato com ela, e como ele estava cansado de sua tagarelice insistente, ele concordou. No entanto, o sorriso presunçoso em seu rosto desapareceu quando ele a encurralou e disse que para formar um contrato com um espírito humanoide de alto nível, eles tinham que selá-lo com um beijo. Claire corou e tentou argumentar que não era necessário fazer aquilo, então ele perguntou se ela estava com medo e levantou o queixo dela como um macho sigma. Mas antes que ele pudesse ir mais longe, eles foram interrompidos por Fria, a professora deles. Mais tarde, dentro da sala de aula, Kamito se apresentou à turma e foi recebido com emoções mistas, fazendo-o perceber que iniciar um harém era impossível. Quando ele notou Claire fumegando em sua cadeira, ele se perguntou se ela o perdoou por provocá-la antes. Uma das alunas perguntou se ele havia domado o espírito da espada e ele perguntou como ela havia sabido disso, mas Claire interrompeu e anunciou que ela o havia domado depois que ele domou o espírito, o que fez outra aluna perguntar qual era o relacionamento deles. Claire não perdeu tempo em dizer que era um relacionamento de mestre e escravo, o que fez Kamito perguntar quando ele havia concordado em ser seu escravo. Freya teve que bater na mesa com seu livro para restaurar a ordem e pediu a Kamito para encontrar um assento. Mas a caminho de encontrar um assento disponível, Claire enrolou seu chicote em seu pescoço, parando-o em seu caminho. Ela exigiu que ele se sentasse ao lado dela, mas Kamito disse que não queria ficar preso vendo o rosto estúpido dela toda vez que se sentava. E enquanto ele lutava para se soltar, alguém atirou uma flecha de gelo no chicote para libertá-lo. Quando ele olhou para cima, viu uma garota loira de olhos verdes, a quem Claire se referiu como Rinslet Lauren Frost, enquanto ela perguntava por que estava se intrometendo no assunto deles. Rinslet disse que era óbvio que Kamito queria sentar com ela, o que o fez se perguntar se havia gelo no cérebro dela também. No entanto, ele a agradeceu por salvá-lo. Em vez de reconhecer o que ele disse, ela pediu que ele se tornasse seu servo, o que fez Claire dizer a ela para ir procurar outra pessoa. As duas garotas começaram a discutir e continuaram puxando o pobre Kamito entre elas como um boneco de pano. E logo depois que Fria pediu para elas pararem com isso, uma empregada veio correndo em direção a elas, pedindo à sua mestra para parar. Enquanto ela corria, acidentalmente tropeçou nos degraus e quase caiu. Então Kamito correu para ajudá-la. Mas ele recebeu um rosto cheio de seus seios e os dois caíram juntos. A empregada, cujo nome era Carol, pediu desculpas, mas não fez menção de se levantar enquanto a turma explodia em gritos e Claire sacava seu chicote para discipliná-lo. Naquela noite, enquanto estava deitado em seu barraco, Kamito recordou sua conversa com Greyworth, onde ela lhe havia dito que a competição de dança da lâmina começaria em 2 meses, e ele tinha que participar. Ele disse a ela que não faria isso, mas ela disse que ele era o único que tinha chance contra a mais forte dançarina da lâmina, Rinette Bell, que havia retornado e traria o espírito das trevas com ela.
Kamito recordou sua conversa com Freya, onde ela lhe disse que a turma deles estava cheia de crianças problemáticas e a presença dele pioraria as coisas. Ela disse que entendia as razões de Greyworth para admiti-lo na academia, mas perguntou qual era a razão dele para aceitar a ideia louca dela de participar da dança da lâmina. Kamito então disse a ela que ele só havia feito o que lhe foi ordenado, mas quando ela o deixou sozinho, ele disse que o vencedor da dança da lâmina tinha qualquer desejo concedido, e ele queria que Ronaldo ganhasse a Copa do Mundo. De volta ao presente, assim que ele reclamou que estava com fome, ele ouviu uma batida e quando a porta se abriu, ele viu Rinsley parada do lado de fora com a bandeja de comida. Feliz, ele se levantou e a elogiou, dizendo que ela era uma boa pessoa, o que a fez dizer que ela compartilharia de bom grado com ele se ele aceitasse ser seu servo. Mas Kamito disse que não estava interessado e bateu a porta na cara dela. Ela bateu novamente e disse que ignoraria a grosseria dele se ele lambesse os pés dela, o que o fez bater a porta novamente. Mas ela enfiou o pé, o que a fez gritar de dor quando ele empurrou a porta. Finalmente ele abriu a porta e perguntou por que ela se comportava como um cão de caça raivoso, mas ela ignorou seu insulto e entrou. Enquanto ela entrava no quarto, ela disse que não era diferente de um galinheiro e o convidou para ir morar com ela. Mas Kamito recusou a oferta dela, alegando que preferia beijar um sapo a ficar com ela. Ela colocou a comida no chão e se virou para sair, mas ele a impediu e ofereceu ser amigo dela se ela quisesse. Rinslet ficou surpresa e confusa, o que o fez perguntar se estava tudo bem. Mas ela ignorou a pergunta dele e tentou agir com frieza e desinteresse. Justo então, eles ouviram Claire chamar o nome de Rinslet, enquanto ela deixava cair toda a comida enlatada que tinha nas mãos. Ela chamou Rinslet de ardilosa por tentar roubar seu escravo, e Rinslet não perdeu tempo em devolver o insulto a Claire, que retrucou, dizendo que ela era a única que poderia ser comparada a um cachorro, já que o brasão de sua família literalmente tinha um cachorro nele. Rinslet argumentou que o brasão Lord Frost tinha um lobo terrível orgulhoso, mas Claire riu e disse que era um chihuahua, na melhor das hipóteses, dano emocional, o que deixou Rinslet furiosa. Então ela invocou seu elemental, um espírito demoníaco de gelo chamado Fenrir. Claire não se abalou com isso e zombou do espírito demoníaco feio também, mas Rinslet disse que não deixaria uma peito chato e de baixo nível insultar o nome de sua família e sair impune. Ao mencionar sua falta de seios, Claire ficou com raiva, invocou Scarlet, seu elemental, e desafiou Rinslet, que disse que ficaria com Kamito se Claire perdesse. Ouvindo isso, Kamito protestou e perguntou a Carol se era uma boa ideia permitir o duelo. Carol disse a ele que estava tudo bem e explicou que as duas estavam sempre se desentendendo, mesmo que fossem amigas. Os elementais atacaram um ao outro e as garotas entraram em uma discussão acalorada. Mas enquanto lutavam, Fenrir atingiu Scarlet e ela caiu no barraco de Kamito, incendiando-o. Quando Claire notou isso, ela disse a Rinslet que não acreditou até se virar, mas ela afirmou que era algo que ela podia resolver e atirou uma flecha congelante nele. A flecha apagou o fogo, mas destruiu o barraco no processo. E quando ela disse que pode ter usado o poder demais, Claire disse a ela para admitir que não tinha controle sobre isso. Enquanto as duas começavam a discutir, Alice chegou com outros dois cavaleiros e as repreendeu por duelarem no terreno da escola. Quando ela viu o barraco destruído, ela pensou que Kamito era quem o havia destruído e tentou repreendê-lo, mas Claire disse a ela que a Rinslet com cérebro de ervilha foi quem fez isso. Quando Rinslet apontou para Claire, dizendo que ela havia começado o fogo, Alice disse que estava cansada dos alunos da turma Corvo sempre causando problemas. Os outros cavaleiros zombaram delas, dizendo que não se podia esperar menos de uma nobre de província e da irmã de uma traidora. Claire mandou-os calar a boca, e quando tentaram responder, Alice os impediu, dizendo que relataria o incidente ao centro de comando e se virou para sair. No entanto, antes que pudessem sair, Claire os chamou de covardes sem espinha, o que fez Alice ameaçá-la. Mas ela se recusou a calar a boca, dizendo que não deixaria ninguém sair impune por insultar suas irmãs. Então ela desafiou os três para um duelo. Rinslet se ofereceu para lutar com ela, então Alice concordou e instruiu Kamito a se juntar a elas para que fosse uma luta justa. Claire então levou Kamito para seu quarto, apenas para se surpreender ao ver que ela estava morando em um quarto bagunçado. Quando ele reclamou disso, ela invocou Scarlet e pediu para ela limpar. Kamito perguntou se estava tudo bem para ele estar nos dormitórios das garotas, e ela disse que, como ele era seu elemental espiritual, não havia problema. Ela também admitiu que não queria deixá-lo sozinho, porque não queria que Rinslet cravasse as presas nele. Quando ela se virou, viu que ele estava olhando sua coleção de livros. E quando ele começou a ler os nomes, que todos tinham alguns nomes picantes, ela jogou um travesseiro no rosto dele e correu para pegar os livros. Enquanto ela estava pegando os livros, ele notou algo amassado no chão e o colocou no bolso. Ele então perguntou a Claire por que ela não tinha colegas de quarto, e ela disse que ninguém queria ficar perto dela. Então ele perguntou se ela tinha uma parceira para a dança da lâmina, porque ela precisava de uma equipe de 4 para poder participar.
Claire disse a ele que conseguiria lidar com isso, e que tudo o que ela precisava era de um espírito poderoso, e tudo ficaria bem, dizendo que, como ele era seu escravo, ele teria que mostrar a ela do que era capaz. Ele então disse a ela que ela continuava arrastando-o para problemas, e mencionou que ele não havia comido o dia todo. Então Claire o levou para a cozinha e mostrou a ele toda a comida enlatada que tinha e pediu para ele escolher uma. Camito perguntou por que ela estava saindo como um cachorro domesticado, mas ela deu algumas desculpas bobas. Então ele disse a ela para apenas admitir que era inútil na cozinha. Ela disse a ele para calar a boca e revelou que ia tomar banho, mas disse para ele não espiá-la, como se ele arriscaria a vida para ter um vislumbre de seu exoesqueleto. Enquanto ela estava no chuveiro, Camito usou Scarlett como fogão, e enquanto ele pedia desculpas por usar mal a habilidade dela, ele ouviu Claire gritar, e logo ela correu para a cozinha, com um espírito de água enrolado em seu corpo pedindo ajuda. Camito disse a ela para não entrar em pânico e disse um cântico antes de puxá-la para perto dele, e o espírito a soltou. Ele colocou sua jaqueta em volta dela e entregou-lhe um lenço para limpar o rosto, mas quando ela o pegou, percebeu que era a calcinha dela, que ele havia pegado antes, e o acusou de ser um ladrão nojento que cheira calcinhas antes de tentar churrascá-lo. Quando eles se sentaram para comer, Camito perguntou por que ela estava em busca de um espírito forte, então ela decidiu lhe contar a verdade. Claire explicou que havia alguém que ela desejava ver novamente e tirou seu colar e o mostrou a ele. E quando ele olhou para ele, notou que tinha o brasão do Ducado de Elstin. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam pela floresta, Camito pensou de volta no que Claire havia revelado a ele. Ela havia lhe dito que o Ducado de Elstin havia caído 4 anos atrás, depois que sua irmã Rúbia causou um grande desastre ao Império Ordícia, o que lhe rendeu o nome de Rainha da Calamidade. Isso fez sentir que tanto ele quanto Claire eram parecidos porque ambos queriam encontrar alguém importante para eles. Eles finalmente chegaram ao Portão Astral, que os levaria ao Astral Zero para o duelo, e Claire assegurou a Camito que era seguro, e só se conectava a espíritos de baixo nível, razão pela qual a escola o deixou em paz. Quando eles entraram no centro, foram transportados para o Astral Zero, onde Claire lhe disse que quaisquer ferimentos sofridos seriam leves, mas Camito disse que poderia ser perigoso para a mente. Enquanto caminhavam para encontrar Rinslet, Claire lhe disse que ouviu que Ren Ashbel participaria da próxima Dança da Lâmina e disse que a admirava e aspirava a ser como ela. Ela também disse que a Dança da Lâmina de Ren havia ajudado a limpar a bagunça de sua irmã, então ela lhe devia. Justo então, eles chegaram à arena e Rinslet perguntou por que estavam atrasados. Então Claire explicou que havia sido atacada por um espírito de água, o que surpreendeu Rinslet, fazendo Camito se perguntar se os dispositivos espirituais estavam com defeito ou se alguém estava por trás do ataque. Alice e sua equipe logo chegaram, e depois de conversarem por um tempo, eles começaram o duelo quando Alice invocou seu elemental, um espírito demoníaco do vento. Ele atacou Camito, mas ele pulou para fora do caminho enquanto Claire lhe dizia para usar seu elemental, Woff. Ele o invocou, mas em vez de uma espada, ele saiu como uma adaga, o que foi uma surpresa para Claire que já o havia visto antes. Camito explicou que fazia muito tempo desde que ele usou um espírito contratado, razão pela qual ele não conseguia extrair todo o seu poder. O elemental de Alice tentou atacá-lo novamente, então ele pulou para fora do caminho, e Claire usou seu chicote para puxá-lo de volta, mas uma das companheiras de equipe de Alice usou sua espada de gelo para atacá-la. Quando Camito se virou para olhá-la, a segunda garota o atacou com um martelo de 2 pontas, mas ele pulou para fora do caminho a tempo. A garota tentou atacar novamente, mas foi atingida por Rinslet, a quem Camito repreendeu por chamar a atenção para si mesma, já que ela deveria ser o suporte deles. No entanto, Rinslet o ignorou completamente e estava fazendo uma pose quando Alice enviou seu elemental para atacá-la. Ela atirou, mas o elemental conseguiu derrubá-la com a força do seu vento, o que fez Carol e Claire gritarem o nome dela. A distraída Claire foi então atacada por uma das colegas de equipe de Alice, mas ela usou seu chicote flamejante para segurá-la e a envolveu numa bola de fogo incandescente. Ela então disse a Camito para ir atrás de Elise, e ele assim o fez, mas quando ele jogou sua adaga nela, ela a atingiu com a sua própria e a fez desaparecer. Alice então invocou seu espírito elemental, que se transformou numa lança, mas o idiota do Camito ficou hipnotizado pela sua aparência e a chamou de linda. Ilias pensou que ele estava se referindo à sua lança e ele admitiu que estava se referindo a ela, mas ela o entendeu mal e tentou atacá-lo. No entanto, ela parou quando a bola de fogo de Clear e a flecha congelante de Rinslet colidiram e explodiram bem na frente de seus rostos, fazendo com que as duas garotas começassem a discutir, brigando sobre quem merecia o prêmio de estupidez. Camito estava focado nas duas quando Alice tentou atacar novamente, então ele a impediu ao notar nuvens roxas surgirem e um espírito demoníaco descer delas. Alice disse a eles para irem embora, mas Camito afirmou que ficaria para trás e a ajudaria, custe o que custar. Mas ela lembrou de que ele não era capaz de controlar seu elemental Woff. Claire, em seu desejo ardente de obter mais poder, decidiu lutar contra o espírito demoníaco para formar um contrato com ele, mesmo que Camitoad a tivesse mandado ficar para trás e não se envolver.
Ela se moveu bem com a ajuda de Alice, mas ainda assim acabou provando que não era páreo para o espírito, que a espancou impiedosamente e a jogou contra um pilar. Claire estava numa situação perigosa, então seu elemental tentou protegê-la, mas acabou sendo devorado pelo monstro. Kamito então saltou para a batalha, tentando ao máximo invocar a espada em sua mão direita, e quando conseguiu invocá-la, ele cortou o demônio ao meio com um único golpe e o derrotou completamente. Com o perigo agora afastado, o grupo cuidou de Claire, que estava deprimida por ter perdido sua querida Scarlet. Kamito então tentou animá-la, mas acabou desmaiando como resultado de ter usado toda a sua energia vital para invocar sua espada. Mais tarde, Kamito acordou e encontrou uma garota nua debaixo dos lençóis que se apresentou como Est, enquanto ele tentava descobrir como Lerou havia entrado no quarto. Ele ouviu a voz de Rinslet e pediu para ela se esconder, mas ela se escondeu debaixo dos lençóis novamente. Quando Rinslet entrou, ela disse que, já que ele estava se sentindo melhor, deveria se levantar, mas quando ele hesitou, ela notou o volume nos lençóis e perguntou o que ele estava escondendo ali. Carol disse a ela que era algo normal para os rapazes ficarem daquele jeito assim que acordavam, mas a garota teimosa disse que queria ver e puxou o lençol para revelar a Est que estava ali. Isso fez Rinslet chamá-lo de pedófilo nojento por ter uma garotinha sem enredo em sua cama, mas quando ele tentou explicar, ela invocou Fenrir e ordenou que ele despedaçasse Kamito. No entanto, antes que ele pudesse atacar, Est o mandou parar, o que ele fez, chocando a todos os presentes. Então Est revelou que era o espírito da espada que ele havia invocado. Mais tarde naquele dia, Kamito e Ace estavam caminhando pelos terrenos da escola quando Est lhe disse que a razão pela qual ele não conseguia usar todo o poder dela era porque ele ainda estava muito apegado ao seu antigo espírito contratado. Enquanto eles estavam discutindo, foram interrompidos por Alice, que sempre entendia tudo errado sempre que via Kamito com alguma garota. Ela acusou Kamito de ser um pedófilo desavergonhado por estar atrás de uma jovem inocente e apontou sua espada diretamente para ele. Mas antes que ele pudesse explicar que Est era seu espírito de espada, Est remodelou a espada de Alice, o que a convenceu de que ela não era tão brilhante quanto presumia ser. Eles se sentaram para conversar, e ela se desculpou por nutrir ódio por ele, unicamente pelo fato de ele ser um homem. Mas Kamito disse a ela que estava tudo bem e aceitou suas desculpas. Ele então perguntou sobre Claire, porque havia verificado o quarto dela mais cedo e ela não estava lá. Então Alice lhe disse que Claire parecia estar chateada por ter perdido seu espírito contratado, e provavelmente estava entrando na cerimônia de contratação para espíritos militares na cidade da academia, que era decidida através da dança da lâmina. Depois de ouvir que Claire estava tentando lutar numa dança da lâmina sem um espírito contratado, Kamito decidiu ir procurá-la para impedi-la. Enquanto isso, Claire, que estava a caminho da arena, encontrou alguém encapuzado que lhe ofereceu um misterioso poder sombrio e perigoso. E como esperado, a garota ingênua aceitou sem pensar nas consequências que viriam. Kamito correu para a arena para impedir que Claire conseguisse uma passagem só de ida para o inferno, mas Claire, com sua arrogância e tolice, já havia entrado na dança da lâmina sem um espírito para ajudá-la. No entanto, seus esforços foram inúteis e desperdiçados, pois ela estava levando uma surra histórica de seus competidores, colocando-a em uma desvantagem real e significativa. Eles zombaram dela por lutar sem um espírito contratado, e a ridicularizaram por ser fraca e inútil em comparação com sua irmã, que era conhecida como a Rainha da Calamidade. Isso atingiu um ponto sensível, e Claire ficou muito emotiva, o que fez com que o misterioso poder que lhe foi dado em sua mão esquerda se ativasse. Ele invocou um espírito Hellcat frenético, que era uma versão possuída da Scarlet de Claire, e a aura escura que emanava do Hellcat fez todos os outros espíritos na arena ficarem completamente selvagens. Nesse exato momento, Kamito chegou enquanto a plateia estava sendo evacuada, e ele reconheceu o Hellcat negro como o espírito de fogo de Claire e Scarlet. Então Est lhe disse que ele estava sendo possuído por um espírito frenético e maligno. Kamito entrou na arena com Est como uma espada e se aproximou de Claire, que parecia estar em transe, então ele tentou lembrá-la de que ela não estava sozinha, dizendo que ele estava com ela. Ele lhe disse que mesmo que ela quisesse poder, este não era o caminho certo, e que se fosse poder, ela veria seu espírito contratado. O Hellcat então atacou Kamito, que havia analisado seus padrões de ataque com extrema facilidade por causa de seu modo frenético, permitindo-lhe atingi-lo com um único golpe e libertar Scarlet da posse do espírito enlouquecido. Depois que a aura do espírito frenético desapareceu, os outros espíritos na arena foram libertados, e Kamito então perguntou a Claire de onde ela havia obtido tal poder. Antes que ela pudesse explicar, o sujeito encapuzado apareceu e se revelou como Risha. Kamito a reconheceu e tentou falar com ela, mas ela liberou outro espírito frenético antes de desaparecer completamente. Claire e Kamito correram, mas como ele ainda estava em choque, Claire perguntou quem era a garota misteriosa, e ele lhe disse que Risha era seu espírito contratado e se culpou por como ela havia se tornado. Claire tentou fazê-lo parar de se culpar e se recriminar beijando-o, mas ela o avisou que era algo único, uma coisa de uma vez só. Não, por favor, Deus, não, não. Kamito finalmente voltou a si, e ambos correram para derrotar o espírito frenético antes que ele chegasse à cidade.
Mas enquanto batalhava contra o espírito, Claire percebeu que o estilo de luta de Kamito era bastante semelhante ao de Ren. Kamito conseguiu derrotar o espírito frenético, mas desmaiou porque havia usado uma quantidade excessiva de seu poder. Quando ele acordou, encontrou Est nua debaixo de seus lençóis novamente, o que causou um grande problema com as garotas quando elas vieram verificar sua condição e viram os dois em uma situação bastante comprometedora. Enquanto isso, dentro de uma carruagem a caminho da academia, uma garota de cabelos roxos falava consigo mesma, dizendo que finalmente havia encontrado Ren. Em algum momento no passado, a garota de cabelos roxos lutou contra o espírito, e quando ela tentou invocar seu elemental, ela simplesmente não conseguiu. Então ela se resignou à sua morte iminente. Pouco antes que o espírito pudesse atacá-la, um jovem Kamito saltou na frente dela e o matou para salvá-la daquele perigo. Com o espírito derrotado, Kamito perguntou se ela estava bem, então ela o agradeceu por tê-la salvado, mas ela notou o espírito elemental em sua mão e se lembrou que pertencia a Ren. Quando ela perguntou por que ele o tinha, ele rapidamente o escondeu atrás de si, disfarçando-o. E foi então que ela percebeu que era Ren. Então ela exigiu que ele lhe dissesse por que estava fingindo ser uma garota. Kamito disse a ela que tinha uma boa razão e implorou para que ela guardasse seu segredo, o que ela concordou em fazer porque ele havia salvado a vida dela. Ele então se ofereceu para tirá-la da floresta, mas quando notou que ela estava sem sapatos, ele se ofereceu para carregá-la nas costas. Enquanto a carregava até a beira da floresta, ela perguntou por que ele se vestia como uma garota para participar da dança da lâmina. E Kamito lhe disse que era porque ele tinha um desejo muito grande que queria que se tornasse realidade. Quando ele chegou à beira da floresta, ele a colocou no chão e disse que tinha outra partida para ir. Mas antes que ele partisse, ela pediu para ele lhe dizer seu nome verdadeiro, o que ele fez prontamente. Então ela perguntou se o veria novamente, e ele respondeu que sim. De volta ao presente, a garota de cabelos roxos ainda estava na carruagem quando disse que estava feliz por finalmente tê-lo encontrado. Enquanto isso, Kamito havia acabado de acordar e decidiu que estava curado o suficiente dos efeitos da batalha de uma semana atrás para poder dar tudo de si durante a batalha em equipe mais tarde naquele dia. Quando ele se sentou, ele agarrou 2 punhados de parcelas sobressalentes e imediatamente removeu as mãos quando percebeu o que estava acontecendo. A Est, com sua cabeça de vento, perguntou se ele não queria mais brincar com as parcelas dela, e em vez de respondê-la, ele perguntou por que ela estava nua em sua cama, mas o espírito ingênuo e meio tolo disse a ele que estava usando meias até a coxa. Kamito disse a ela que usá-las não contava como estar vestida, então Est o chamou de canalha por tentar deixá-la nua. O quê? Como se ela já não estivesse daquele jeito. Kamito disse a ela para sair da cama, e em vez de fazer o que lhe foi dito, ela o beijou de repente. O que o fez perguntar por que ela fez aquilo, mas ela disse que era o beijo de bom dia dele. Ela lhe disse que sabia que beijar era a maneira de formar um contrato, e ele tentou explicar que não era necessário, mas ela o interrompeu dizendo que era seu espírito contratado e tentou beijá-lo novamente. No entanto, eles pararam quando Claire entrou no quarto e Kamito tentou explicar, mas ela o chamou de todos os nomes possíveis e os dois caíram da cama. Claire ficou de pé acima deles e exigiu que ele se explicasse, mas Kamito lhe disse que sua roupa íntima estava visível da posição dele, o que a fez fechar as pernas rapidamente antes de chamar Scarlet para queimá-lo por completo. Mais tarde naquele dia, eles foram para a batalha em equipe, e Freya explicou que o desempenho deles durante as batalhas afetaria suas classificações na escola. Ela também lhes disse que apenas as 3 melhores equipes seriam permitidas a participar da dança da lâmina, e quando Kamito apontou que era injusto colocar apenas ele e Claire contra uma equipe de 5 pessoas. Freya disse a eles que ela não era a culpada por eles terem apenas 2 membros em sua equipe, acrescentando que se, na época da dança da lâmina, eles não tivessem 5 pessoas em sua equipe, não seriam permitidos a participar de forma alguma. Claire assegurou de que teriam uma equipe completa até lá, e até se gabou de que ela e Kamito eram suficientes para lidar com a equipe à frente deles, antes que Freya apitasse. Mais tarde, enquanto comiam com Est, Claire reclamou de como era fácil para eles serem derrotados, mas Kamito explicou que era porque a outra equipe estava apenas enrolando o tempo. Ele então se lembrou que uma delas havia feito uma dança de invocação e usado seu espírito de debandada para possuir as feras ao redor, resultando em uma debandada. Depois disso, Freya havia dito a eles para reunirem mais membros se quisessem uma chance de participar da dança da lâmina. Mas antes de deixá-los, ela apontou que Kamito lutava como se estivesse sozinho, e isso não era bom para o trabalho em equipe. Kamito estava perdido em pensamentos, então Est e Claire perguntaram se era porque ele estava pensando em Hestia novamente, mas ele não respondeu. Então ela lhe disse que se ele quisesse falar sobre isso, ele poderia conversar com ela. Nesse momento, Rinslet e Carol se aproximaram deles e alegaram que estavam apenas de passagem. No entanto, Carol disse que queria se juntar a eles para o almoço, então Kamito a convidou para a refeição. Quando estavam sentados, Carol lhes contou sobre a nova estudante transferida que usou um espírito de atributo sagrado durante seus exames de admissão. Quando Carol mencionou que ela tinha um busto impressionante, Kamito perguntou por que ela tinha tal informação, mas ela apenas perguntou se ele queria que ela o arranjasse um encontro. Uma Claire tímida perguntou se ele era um amante de milkshakes, e Est perguntou se ele era o tipo de cara que se interessava por um corpo de sonho, e não se importava se ela tivesse um rosto de naufrágio. Mais tarde, Rinslet perguntou se eles haviam conseguido novos membros para sua equipe, mas Claire lhe disse que ainda não haviam encontrado ninguém.
Quando ela perguntou a Winslet se ela havia encontrado colegas de equipe, ela afirmou que não tinha visto ninguém que fosse tão boa quanto ela. Mas Carol lhes disse que todos em sua equipe haviam desistido por causa das expectativas irrealistas que ela tinha, e por causa de seu ego inegavelmente grande e inflado. Claire concordou que ela era muito orgulhosa para trabalhar com os outros, e se perguntou se eles encontrariam alguém para se juntar à equipe deles. Quando ela mencionou perguntar à nova estudante, Winslet tentou insinuar que Claire deveria perguntar a ela, mas a tonta e desatenta não entendeu a dica. Então Carol sussurrou no ouvido de Kamito que ela estava esperando que eles a convidassem. Kamito então disse a Claire para perguntar a ela, mas ela recusou, dizendo que Winslet era uma pessoa imprevisível e causaria muitos problemas porque era muito cheia de si mesma. Ele conseguiu convencê-la, e Claire pediu a Winslet para se juntar à equipe deles, mas a garota egocêntrica disse que eles deveriam se juntar à equipe dela em vez disso. Enquanto eles discutiam, Alice se aproximou deles e pediu a Kamito para se juntar à equipe dela também. Mas antes que ele pudesse lhe dar uma resposta, Claire o abraçou e disse que não havia nenhuma chance de ele a deixar para se juntar à equipe de Alice. O comportamento dela o fez perceber que, por causa de seu passado, ela tinha medo de ser abandonada, então ele recusou a oferta de Alice. Alice então se virou para ele, mas disse que a diretora havia solicitado sua presença. Quando ele chegou ao escritório de Greyworth, ela disse que tinha alguém que queria que ele conhecesse e chamou a nova garota para entrar. Quando ela se aproximou dele, ela se perguntou se ele sabia quem ela era de verdade. Mas quando Kamito perguntou quem ela era, ela percebeu que ele não tinha a menor ideia de quem ela era. Então Greyworth a apresentou como a segunda princesa do Império, Fianna Ordizia. Ela então lhe disse que tinha um trabalho para ela, e queria que ele e sua equipe fossem seus guarda-costas pessoais. Kamito se perguntou por que uma pessoa de tão alta patente se transferiria para a escola deles e se ajoelharia para mostrar respeito. Mas Fianna lhe disse que não era necessário, já que ela era a rainha perdida e não exigia tais formalidades. Greyworth então explicou que depois que Rubia desapareceu há 4 anos, o Instituto de Ritual Divino havia tentado colocar uma segunda princesa espiritual para substituí-la e acalmar a fúria do Rei Espírito do Fogo. Então eles escolheram Fianna, mas ela se recusou veementemente. Isso a levou a renunciar à sua posição e a ser deserdada pela família real. Kamito sabia que ela havia sido deserdada, mas a razão nunca foi tornada pública para o conhecimento de todos. Depois que eles resolveram isso, Kamito perguntou qual missão Greyworth tinha para ele. Então ela lhe disse que era uma missão de Rank S, o que aumentaria a classificação de sua equipe se ele fosse bem sucedido. Isso chamou sua atenção, então ele pediu mais detalhes sobre o assunto. E ela explicou que Agade, a antiga cidade mineira onde o minério espiritual era extraído, estava tendo terremotos incomuns recentemente. Ela disse que precisava que ele investigasse a causa, mas Kamito perguntou como não era uma missão de Rank S se tudo o que eles tinham que fazer era investigar terremotos. Greyworth lhe disse que havia algo na cidade que poderia potencialmente causar grandes problemas. Mas antes que ela pudesse dizer mais, Freya entrou. Ela explicou que a ameaça potencial era um espírito militar estratégico que poderia facilmente destruir uma cidade inteira. Ela acrescentou que eles eram considerados desumanos, então haviam sido selados e descartados após a última Grande Guerra. Kamito então perguntou se eles eram a causa dos terremotos, então Greyworth revelou que ele precisava investigar para descobrir a verdade. Fianna também acrescentou que se os selos fossem enfraquecidos, ela usaria um ritual de dança espiritual para acalmar os espíritos perturbados. Kamito os informou que teria que falar com Claire para saber se ela gostaria de ir na missão antes que ele pudesse lhes dar uma resposta definitiva. Quando eles saíram do escritório, Freya perguntou a Greyworth se ela estava ciente de que Fianna havia trapaceado durante os exames de transferência, e Greyworth disse que sabia de tudo. Freya perguntou se ela ia fazer vista grossa, e ela lhe disse que seria uma grande sorte para ele se Fianna despertasse novamente como uma elementalista. Mas antes que ela pudesse continuar o que estava dizendo, uma criatura de um olho só apareceu no escritório e voou diretamente para ela. Greyworth o segurou em sua mão e disse a Freya que havia um convidado indesejado na cidade da academia. Enquanto isso, enquanto Kamito e Fianna caminhavam pelo corredor, ele perguntou se ela estava bem com ele sendo seu guarda-costas, e ela admitiu que havia solicitado a presença dele especificamente. Enquanto eles estavam conversando, ouviram os estudantes próximos fofocando sobre eles, e Fianna empurrou o peito contra o corpo dele e perguntou se ele acreditaria nela, que ela lhe disse que havia se transferido de escola por causa dele. Kamito ficou confuso e perguntou o que ela queria dizer, então ela sorriu e o chamou de Rain, o que o fez perguntar como ela sabia sua verdadeira identidade. Fianna deu um passo para trás, e antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, Claire, que estava reclamando de Kamito demorar no escritório da diretora, virou a esquina e os viu. Ela chamou Kamito de pervertido descarado, sem vergonha alguma. Então ele tentou se explicar, mas ela não estava interessada em ouvir e estava apenas ameaçando lidar com ele quando Fianna perguntou se ela era Claire Rude. Claire se virou para ela e perguntou por que ela havia perguntado aquilo, mas Fianna não disse nada, e as duas acabaram se encarando em silêncio. Mais tarde naquela noite, em seu quarto, Claire reclamou de ter que dividir um quarto com Fianna, dizendo que já estava apertado com este ficando lá, então Kamito se ofereceu para sair. Claire não gostou da ideia e disse a ele que se ele saísse, não haveria ninguém para cozinhar ou limpar a casa.
Ela até admitiu que se ele saísse, Alice e Winslet teriam a chance de fazer suas investidas nele, e ela não estava disposta a compartilhá-lo com ninguém. Isso fez Fianna perguntar qual era a natureza do relacionamento deles, então Claire lhe disse que Camito era seu espírito escravo, e que eles já haviam completado o ritual de contrato. Depois de ouvir isso, Fianna pareceu irritada e Camito se perguntou por que ela ficaria brava por ele e Claire se beijarem. Fianna então apontou para Claire e a desafiou para um duelo, dizendo que se ela perdesse, sairia do quarto e permitiria que os dois pombinhos se divertissem à vontade. Claire tentou recusar. Então Fianna perguntou se ela estava recusando porque tinha medo de perder Camito para ela. Depois de ouvir isso, ela imediatamente concordou e invocou Scarlet. No entanto, Fianna disse que não a estava desafiando para uma dança da lâmina, e disse que era apenas um bandido de beco que resolvia as coisas com violência e brutalidade. Claire fez um som confuso, o que fez Fianna perguntar se todo o suprimento de energia do cérebro dela ia para suas parcelas. Mas quando ela olhou para o peito dela, ela disse que Claire era geneticamente estúpida, já que não conseguia entender coisas tão simples. Isso irritou Claire, então ela tentou atacá-la, mas Camito a impediu, e Fianna anunciou que teriam uma competição de culinária. Depois de cozinhar, Claire foi a primeira a apresentar sua comida, mas parecia os restos carbonizados de qualquer coisa que ela havia colocado na panela. Ela lhes disse com confiança que tinha um sabor melhor do que parecia, e quando S deu uma mordida, ela disse que tinha gosto de morte, mas Claire argumentou que Scarlet não tinha problema em comê-lo. Então Camito lhe disse que Scarlet era um espírito de fogo e não tinha papilas gustativas, de forma alguma. Fianna colocou sua refeição diante deles, e quando Camito perguntou o que era, ela disse que era o ensopado branco especial da família real, e ele se perguntou se ela era daltônica ou simplesmente estúpida porque a comida diante deles era de uma cor vermelha vibrante. Claire afirmou que não parecia seguro para comer, e Fianna os incentivou a experimentar. Então Claire o fez, e imediatamente caiu de cara no prato. Mais tarde naquela noite, os cavaleiros haviam sido completamente derrotados, e apenas Alice permaneceu de pé, então ela lutou contra o intruso com toda a sua força e determinação. No entanto, ela não era forte o suficiente, e bem quando ele tentou desferir o golpe final, Claire usou seu chicote flamejante para salvá-la. Cam e Cho correu até ela, mas ela disse para irem embora, afirmando que a luta não era da conta deles, mas eles argumentaram que, enquanto a amiga estivesse em puros, era sim da conta deles. O intruso pronunciou o nome de Camito e disse que não lutaria com ele naquele estado enfraquecido. Ele ergueu o item que havia roubado, alegando já ter conseguido o que viera buscar, então virou-se para partir. Claire tentou detê-lo, mas ele saltou antes que seu chicote pudesse alcançá-lo. Ela foi atrás dele e chamou Camito, que a seguiu, mas Alice os alertou para terem cuidado, pois ele possuía 2 espíritos elementais. Claire tentou atingi-lo com seu chicote, mas acabou cortando uma árvore ao meio, e quando ela caiu, criou uma nuvem de poeira que bloqueou sua visão. Camito saltou sobre a árvore e disse que podia sentir o sujeito bem antes que ele aparecesse ao seu lado, e se referiu a Camito como Rand, enquanto tentava esfaqueá-lo. Camito desviou de todos os seus ataques, então ele invocou um terceiro elemental, chocando Camito, que disse ser impossível. O intruso afirmou que o Lorde Demônio Salomão havia controlado 72 espíritos, mas Camito argumentou que era tudo um mito e ninguém podia confirmar. O intruso disse a Camito que ele superaria isso, e se apresentou como Joe Ninzadi, o sucessor do Lorde Demônio. Nesse instante, Claire lançou uma bola de fogo, mas ele a dissipou usando um quarto espírito, o que resultou numa cortina de fumaça. Joe manteve Camito sob a mira de uma faca e disse que matá-lo não provaria que ele era o sucessor do Lorde Demônio. Mas antes que pudesse dizer mais, Fianna atirou um cristal nele, que ele cortou ao meio, causando uma explosão de luz. Enfurecido, ele se virou para olhá-la, mas ela disse para ele deixar seus amigos em paz, mesmo com os joelhos tremendo. Joe atirou um elemental Waf nela, mas ela ficou paralisada de medo. Camito rapidamente saltou na frente dela e desviou a arma, mas ela cortou seu ombro, o que fez Joe confirmar que Camito havia caído antes de fugir, enquanto Claire correu até Camito para ver se ele estava bem. E quando os dois se viraram, notaram que Fianna havia desmaiado. Fianna tinha acabado de acordar quando Camito entrou no quarto, então ela perguntou como estava seu ombro. Ele disse que estava tudo bem, mas ela se desculpou por causar problemas, pois tinha sido covarde demais para fazer qualquer coisa. Camito ignorou o que ela havia dito e a agradeceu por ajudar. Jogando o orbe espiritual aberto, Camito sentou-se na cama dela e sorriu para ela. Mas ela desviou o olhar e se perguntou por que ele se importava com ela, quando ela só viera para usá-lo. Ele a informou que, embora os cavaleiros estivessem investigando o incidente, eles ainda precisavam ir para a cidade mineira. Em seguida, disse que queria falar com ela sobre um assunto importante, mas ela notou que a porta havia se aberto, então disse que falaria com ele onde Claire não pudesse ouvir a conversa deles. Imediatamente, Claire irrompeu, exigindo saber o que era tão importante para eles discutirem em segredo. Camito disse à garota de mente suja para tirar a cabeça da sarjeta e parar de imaginar bobagens, mas ela puxou seu quê para atacar, então Camito pegou Fianna e saltou pela janela.
Ele a levou para a floresta e perguntou como ela sabia que ele era Ren, então ela lhe deu pistas até que ele se lembrou de quem ela era. Kamito perguntou por que ela havia se transferido de escola, e ela admitiu ter ouvido falar de um elementalista masculino. Então fez algumas investigações e descobriu que ele era a mesma pessoa que ela conhecera anos atrás. Enquanto se moviam em direção ao lago, ela disse que decidiu vir para Oreship para usar o segredo dele e chantageá-lo para formar uma equipe com ela, o que o fez perguntar o porquê. Então ela disse que estar na mesma equipe que Ren garantiria que ela vencesse a dança da lâmina, o que a ajudaria a recuperar seu título e honra e calaria todos os seus inimigos. Enquanto isso, na escola, Rinslet diz a Claire que quer se juntar à missão deles, mas Claire pergunta por que ela quer ir junto, ao que ela responde dizendo que não quer ficar longe de seu servo. Claire argumentou que Kamito era seu escravo e não servo de Rinslet, então ela não tinha motivos para ir junto. No entanto, Rinslet então disse a ela que, se concordasse, compartilharia os segredos para cultivar tramas maiores com ela. Não a culpo. Ótimo negócio. Ouvir isso fez a boneca Barbie em miniatura concordar, já que ela estava desesperada para conseguir a atenção de Kamito. Após concordar, ela timidamente pediu a Rinslet para lhe dizer o que era, e ela prontamente sussurrou em seu ouvido. De volta à floresta, Fianna perguntou a Kamito por que ele não estava bravo com ela por tentar usá-lo, e ele disse que todas as mulheres em sua vida já estavam se aproveitando dele. Então, o que mais uma faria? Nesse instante, Alice e outros 2 cavaleiros se aproximaram deles, e como Alice gostava de tirar conclusões precipitadas, ela imediatamente pensou que os 2 estavam na floresta desenvolvendo um enredo. Como Fianna gostava de provocar Kamito, ela abraçou os braços dele e apoiou a cabeça em seu ombro antes de dizer a Alice que eles realmente haviam saído para desenvolver um enredo. Alice sacou sua espada e disse que não permitiria tal comportamento imoral nos terrenos da escola, mas um de seus cavaleiros disse para ela se acalmar e parar de agir como uma ex-namorada ciumenta. Quando ela guardou a espada, Kamito perguntou por que eles estavam fora tão cedo, então ela explicou que estavam a caminho de Gad porque rastrearam Dio até aquele local. Kamito pediu para ela se juntar a ele, já que ele também estava indo para lá, mas ela recusou, dizendo que tinham que restaurar sua honra pegando eles mesmos. Quando chegou a hora de partir para Gad, Kamito esperou do lado de fora dos portões com Est para as garotas chegarem. Claire e Rinslet foram as primeiras a chegar, então ele perguntou por que Rinslet estava vindo junto. Claire disse a ele que permitiu em troca de algumas informações importantes, o que o deixou confuso. Então Rinslet tentou dizer a ele o que era, mas Claire a ameaçou com seu chicote. Depois que Rinslet se despediu de Carol, Fianna se aproximou deles enquanto lutava com seu cavalo, então Kamito a ajudou a acalmá-la, pois eles já foram colegas de quarto no estábulo. Claire perguntou por que ela não conseguia andar a cavalo sendo uma princesa, então ela disse que conseguia montar nas coisas que realmente importavam. Claire a provocou dizendo que eram suas tramas que a impediam de se equilibrar, o que fez Fianna dizer que a única razão pela qual Claire conseguia montar era porque ela era construída como um menino. Rinslet então se apresentou a Fianna. No entanto, Claire não parecia gostar da maneira como as duas estavam se comportando uma com a outra. Eles logo chegaram a Gad, que parecia uma cidade fantasma completa, sem ninguém à vista. Enquanto caminhavam pelas minas, Fianna notou um altar de pedra e disse aos outros que uma cerimônia havia sido realizada ali recentemente. Ela explicou que era uma cerimônia de desvinculação, mas como este altar era falso, não funcionou. Nesse instante, a caverna tremeu e eles se perguntaram se Dio havia conseguido libertar o espírito enquanto corriam para investigar. Quando chegaram lá, encontraram Alice achando Dio, então Kamito avançou para atacá-lo. Dio não se moveu e liberou uma nuvem de gás venenoso que afetou a todos, exceto a ele, já que estava usando um espírito do vento para se proteger. Alice então criou um redemoinho e o enviou em sua direção, o que impediu o gás de se espalhar ainda mais e o empurrou para trás. Em seguida, Dio invocou um Elemental Waffle e tentou atacá-la, mas Claire atirou uma bola de fogo nele enquanto Kamito o atacava de frente. Ele conseguiu quebrar a espada, mas Dio continuou invocando uma após a outra, fazendo Kamito se perguntar quantos espíritos ele estava controlando. Claire puxou a mão de Dio com seu chicote, mas ele atirou uma bola de gelo nela, que ela tentou parar com a bola de fogo, mas explodiu e a lançou longe. Kamito virou-se para olhá-la, mas Dio aproveitou a oportunidade para atacar. No entanto, ele conseguiu bloquear. Enquanto lutavam um contra o outro, Rinslet atirou uma de suas flechas em Dio, mas ele bloqueou o ataque com a ajuda de um espírito da terra, que ele então usou para prendê-la. Um Kamito enfurecido golpeou as pedras ao redor de Dio, mas como ele havia usado muita energia divina, sua espada encolheu para uma adaga. Dio zombou dele, chamando-o de fraco e patético, mas Kamito argumentou que estava fora do jogo há 3 anos, então ainda estava aprendendo a controlar seu elemental. Joe disse a ele que essa não era a razão e que ele mostraria por que ele era fraco antes de fazer um movimento, enviando um feixe em direção às garotas. Kamito saltou no caminho e conseguiu parar a explosão antes que atingisse as garotas, mas os efeitos da explosão as lançaram em diferentes direções.
Assim que Kamito se levantou e disse a Fiana para se esconder, Dio o chamou de fraco patético porque ele continuava tentando salvar seus amigos. Ele então decidiu acabar com as coisas liberando seu espírito mais forte, que ele alegou ter sido dado a ele por Reshma. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Fiana se colocou ao lado de Kamito e exigiu que ele parasse. Então ele perguntou se ela estava louca, mas em vez de responder às suas provocações, ela começou a cantar e revelou uma pedra escondida em seu seio. Joe tentou contra-atacar a explosão com a sua própria, mas foi inútil, pois explodiu em seu rosto. Quando a poeira baixou, Joe não estava em lugar nenhum, e quando Kamito perguntou a Fiana o que era a pedra, ela disse que era uma pedra de sangue, uma pedra espiritual especial que continha os poderes de um espírito de alto nível. No entanto, Claire estava mais interessada em saber por que Fiana estava fingindo ter seios grandes quando ela era quase tão sem enredo quanto ela, então Fiana explicou que precisava do preenchimento extra para segurar suas pedras. Ela também disse que ouviu que os caras gostavam grande, o que fez Kamito dizer a ela que alguns caras preferiam tangerinas a melancias. Claire começou a sentir esperança até que Kamito disse que preferia copos G. Fiana então caiu no chão, revelando que a pedra de sangue deveria ser seu trunfo durante a dança da lâmina. Kamito perguntou por que ela estava carregando, então ela admitiu que havia perdido seu espírito contratado 4 anos atrás, após um incidente, e por causa disso, ela havia perdido sua posição como princesa espiritual, e foi deserdada pela família real. Ela também disse que usou a pedra durante seus exames, então as pessoas acreditavam que ela estava controlando os espíritos. Quando Claire perguntou por que ela queria tanto vir para a escola deles que trapaceou para entrar, Fiana disse que era porque queria vencer a dança da lâmina e ter seu desejo de recuperar seus poderes concedido. Claire disse que ela poderia ter se juntado a qualquer outra equipe, mas ainda assim escolheu a deles, mesmo sabendo que estavam no fundo da tabela. No entanto, Fiana explicou que como Kamito era um elementalista masculino e Claire era a irmã da Rainha da Calamidade, não seria estranho ter a rainha perdida em sua equipe, já que todos eram rejeitados e indesejados. Ela então perguntou se eles ainda a deixariam na equipe, agora que sabiam que ela estava sem poderes, e Kamito disse a ela que amigos não abandonam amigos. Nesse instante, a caverna tremeu, e Kamito perguntou se Dio poderia ter libertado o espírito, mas Fiana alegou que ele não poderia ter feito isso, já que não sabia a localização do altar real. Claire os lembrou que ele ainda tinha os documentos selados que havia roubado e poderia usá-los para encontrar a localização do altar, mas Alice assegurou que estava escrito em código, então não havia como ele conseguir decifrá-lo. Kamito perguntou a Alice se ela estava bem, mas ela disse que o veneno havia paralisado suas pernas. Até Rinslet não estava em condições de lutar, o que deixou apenas Kamito, Claire e Fiana. Kamito perguntou a Fiana se ela seria capaz de fazer uma dança espiritual sem seu espírito contratado, e ela o assegurou que sim, então Ash revelou que sabia a localização do santuário e se ofereceu para guiá-los até lá. Enquanto isso, Joe havia ido encontrar Hestia, que lhe disse que ele logo encontraria o santuário real, mas ele exigiu que ela o levasse até lá. Ele disse que precisava fazer Kamito pagar por insultar o Lorde Demônio, enquanto lhe dizia para desistir porque ele não conseguiria vencer Kamito, já que ele era o verdadeiro Lorde Demônio. De volta às minas, Kamito e as garotas finalmente encontraram o santuário, e Claire notou que a porta tinha entalhes elementais. Esta explicou que o que estava arranhado era Ren Ashdal, cuja existência havia sido apagada, mas antes que Kamito pudesse perguntar o que ela queria dizer, a porta se abriu. Quando entraram, Kamito perguntou se era ali que Fiana precisava dançar, e ela disse que sim, mas que tinha que se purificar primeiro. Claire também alegou ter perdido muito poder divino, e também foi tomar um banho na água. Quando ele perguntou o que deveria fazer, disseram a Kamito para ficar do lado de fora e vigiar. Enquanto as garotas se purificavam, Claire perguntou a Fiana se alguém poderia ter seios grandes se permitisse que sua paixão os tocasse. Fiana riu e disse que ela era uma leve mental por acreditar em uma mentira tão falsa. Ela então explicou que quando ela conseguisse atingir a puberdade, eles cresceriam por conta própria, mas Claire não estava convencida e começou a apalpar Fiana para confirmar. Enquanto isso, Ash perguntou a Kamito se ele estava ficando excitado com o som das garotas tomando banho, mas Kamito disse a ela que estava tentando descobrir o jogo de Dio. Nesse instante, ele sentiu a presença de Joe, e Ash assumiu sua forma de espada, permitindo que ele imediatamente entrasse em confronto com Joe. Mas enquanto lutavam, Kamito percebeu que Joe se movia da mesma forma que ele havia sido ensinado no instituto de treinamento. Dio disse que ele era o primeiro experimento bem-sucedido para trazer o Lorde Demônio de volta, mas Kamito o chamou de experimento falho, o que confundiu Dio. Kamito explicou que os espíritos que ele controlava não eram contratados a ele. Em vez disso, eles estavam selados dentro de seu corpo e eram todos de uso único. Joe insistiu que ele era o Lorde Demônio e disse a Kamito que provaria isso ao vencê-lo. Enquanto tentava atacá-lo, Kamito conseguiu desviar, mas quando notou sua espada mudando de cor, ele se distraiu. Então Joe aproveitou a chance para esfaquear seu lado.
Joe então mostrou a ele uma pedra de sangue e admitiu que era a fonte de seu poder, mas nesse instante Claire usou seu chicote para puxar o braço de Joe para trás enquanto Fianna começava sua dança espiritual. Enquanto ela dançava, o corpo de Joe começou a se distorcer, e então Kamito explicou que, como ele tinha espíritos selados em seu corpo, eles reagiram à dança de Fianna. Quando ela concluiu a dança, ele caiu no chão enquanto Hestia flutuava para baixo, o que fez Kamito perguntar por que ela estava ali. Então Hestia disse a ele que sua missão era libertar o espírito selado na caverna. Jill se levantou e exigiu que Hestia lhe desse mais espíritos, então ela decidiu se tornar sua lâmina, para ver se isso levaria Kamito a despertar. Jill, com um olhar enlouquecido, liberou uma explosão de energia negra em direção a Fianna, mas Kamito se colocou no caminho e foi atingido. Enquanto ele lutava contra os efeitos da explosão, Fianna também ficou preocupada. Numa tentativa desesperada de salvar Kamito, ela conseguiu invocar seu espírito de cavaleiro, e junto com Claire, elas derrubaram Chou. Algum tempo depois, Kamito acordou em sua cama, e enquanto se perguntava o que Rachel estava aprontando, sentiu alguém se mover debaixo de seu cobertor. Quando o levantou, encontrou Fianna, que explicou que estava tentando transferir parte de seu poder espiritual para ele. Ele disse que não era necessário e perguntou se ela voltaria para o instituto, mas ela disse que não, revelando que tinha mais um desejo a cumprir antes de beijar sua bochecha. Claire logo entrou e tentou espancá-los. Em algum momento no passado, uma jovem Alice estava assistindo a uma dança de lâminas entre sua irmã e Ren, que também tinha a mesma idade que ela na época. Ren derrotou a irmã de Alice facilmente, o que fez Alice se interessar por ela, e assim, ela começou a admirá-la. De volta ao presente, Kamito acordou e verificou se havia uma pessoa nua debaixo de seus lençóis, mas ficou aliviado por estar vazio pela primeira vez. Ele então ouviu vozes vindo da cozinha que pertenciam a Claire e Fianna, que estavam fazendo chocolates porque o dia seguinte era o Festival de Valência. Mas parecia que Fianna estava fazendo os dela com ingredientes afrodisíacos para que pudesse dar a Kamito e fazê-lo perder todas as inibições e confortá-la à noite, a fim de realmente se tornar o rei demônio do quarto. Kamito então entrou e perguntou para quem elas estavam fazendo o chocolate, já que a escola delas era só para garotas. Então Claire disse a ele que era para suas amigas, o que confundiu Kamito porque ele tinha certeza de que ela mal tinha amigas, mas que ela tentou oferecer-lhe carvão, alegando que eram biscoitos. Enquanto isso, Fria se encontrou com Greyworth para discutir a equipe incompleta de Kamito, perguntando quem ele realmente era, mas Greyworth não entrou em detalhes e disse a ela que Belsaria estaria retornando em breve. Ela então pediu a Fria seu relatório, e ela disse que alguns mercadores ilegais haviam se infiltrado na escola e estavam tentando vender selos espirituais aos alunos, já que a dança da lâmina estava se aproximando. Então Greyworth disse a ela para aumentar a segurança. Enquanto isso, Kamito participou de uma sessão de treinamento para aumentar sua patente. Desta vez, Kamito, Claire e Fianna acabaram derrotando seus oponentes e tiveram um bom desempenho. Após a partida, Fianna sugeriu que almoçassem para celebrar a vitória de sua equipe quando seus oponentes anteriores vieram para zombar e tentar provocá-los, já que haviam perdido. Mas eles foram expulsos por Winslet, que tentou convidá-los para almoçar. Eles não aceitaram no início, mas quando descobriram que ela só queria compartilhar uma refeição com todos, aceitaram. Antes de partirem, Kamito teve que assistir a sua aula extra primeiro. Na aula, Alice estava sentada tentando ler quando Kamito se aproximou dela, mas ela se assustou e sacou sua espada, apontando-a para ele. Kamito explicou que estava ali para a aula extra, o que a fez pedir desculpas por ser apressada e disse a ele que ela também estava ali para a aula. Kamito então notou que Alice estava tentando memorizar o livro inteiro, então ele decidiu dar a ela algumas dicas cruciais em vez disso. Alice viu que sua tutoria era fácil de entender e perguntou se ele poderia ensiná-la depois da aula. Então Kamito concordou e disse para ela encontrá-lo no Jardim A5, pois ele tinha outros planos após a lição. Durante a palestra, Alice informou a Kamito que pessoas estavam vendendo selos ilegais amaldiçoados pela cidade da academia. Após a aula, Kamito e os outros estavam caminhando para o restaurante quando viram Claire parada em frente a uma joalheria. Ele se aproximou dela e perguntou o que ela estava olhando, mas ela disse que não era nada antes de se afastar. Winslet se aproximou dele e disse que o dia seguinte seria o aniversário de Claire e que ela só se lembrava porque era o mesmo dia do Festival de Valência. Quando finalmente chegaram ao restaurante, Est perguntou a Kamito se ela poderia pedir o que quisesse porque ele havia prometido que sim. Por outro lado, a garçonete que havia trazido o pedido parecia estar interessada em Claire, mas ela disse a si mesma para ter paciência. Mais tarde, ele se encontrou com Kamito e ele disse a ela que, se ela quisesse estudar, eles deveriam ir à biblioteca, mas ela disse que preferiria que eles pudessem estudar no quarto dela. Ela levou Kamito para sua casa e foi trocar de roupa, deixando Kamito sozinho na sala de estar. Enquanto ele olhava as fotos que ela tinha, ela voltou vestida de empregada, e quando ele perguntou por que ela estava vestida daquele jeito, ela disse que queria retribuí-lo por ajudar os cavaleiros e que suas amigas lhe disseram que os caras gostam quando as garotas se vestem de empregadas.
No entanto, Kamito disse a ela que não gostava desse tipo de coisa, o que fez Alice chamá-lo de perdedor nojento porque ela pensou que ele queria que ela usasse algo mais revelador. Ela sacou sua espada, colocou-a em seu pescoço e o ameaçou antes de perguntar o que ele queria que ela fizesse. Tentando não ter a cabeça cortada, Kamito pediu a ela para fazer o que ela sabia fazer de melhor, então ela decidiu cozinhar para ele. No entanto, ela fez disso seu dever alimentá-lo, dizendo que era a maneira como as empregadas serviam seus mestres. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam sentados num banco lá fora, ela disse que estava feliz por poder retribuir o favor agora, porque se o tivesse convidado quando a colega de quarto estivesse por perto, teria sido um grande problema. Kamito então perguntou se a colega de quarto dela era uma pessoa assustadora. Então Alice disse a ele que era sua irmã mais velha, Velséria, que já foi a capitã dos cavaleiros. Ela disse que não eram parentes de sangue, e Velséria foi treinada para ser uma candidata a números. Mas depois que perdeu para Rin, há 3 anos, ela mudou. Ela então ofereceu a Kamito uma posição na equipe Nike temporariamente até que os membros estivessem curados, e ele concordou, mas perguntou se poderia ser pago adiantado. Enquanto isso, Claire estava ocupada fazendo chocolate quando Kamito voltou para o quarto. Ela exigiu saber onde ele tinha estado, então ele disse a ela que Alice o havia convidado para jantar para agradecer. Claire o repreendeu por ir ao Bella Subroom e disse que o faria trabalhar para ela, o que fez Kamito admitir que aceitou o convite de Alice para se juntar aos cavaleiros. Ele pediu desculpas por decidir sem falar com ela primeiro, mas Claire caiu em lágrimas, dizendo que ele estava do lado de Alice, mesmo sabendo que ela e os cavaleiros não se davam bem, e o expulsou com raiva. Na manhã seguinte, Alice dirigiu-se aos cavaleiros e disse-lhes que iriam patrulhar a cidade para garantir que os estudantes se comportassem bem durante o festival de Valência. Kamito observava por trás e notou que a maioria dos cavaleiros estava zombando de Alice ou discutindo outros assuntos, o que o fez entender por que ela disse que era difícil liderá-los. Alice finalmente informou aos cavaleiros que Kamito se juntaria a eles, mas antes que ela pudesse dizer mais, a porta se abriu e Velséria entrou. Ela disse a Alice que sua fraqueza havia causado ferimentos a alguns cavaleiros, e quando se referiu a eles como peões, Alice discutiu com ela. Velséria caminhou em direção a ela, mas Kamito entrou no caminho, então ela disse que queria testar o poder dele e usou um golpe de vento, que criou um buraco no centro da sala e lançou os estudantes pelos ares. Ela então pegou os 4 estudantes que não caíram e anunciou que eles estariam em sua equipe antes de sair. Enquanto isso, Kamito e Alice reuniram os cavaleiros restantes e juntos foram patrulhar a cidade e manter as pessoas longe de problemas. Enquanto almoçavam, Kamito notou Scarlet e a seguiu até que ela se encontrou com Claire. Quando Claire o viu, ela tentou fingir que estava tudo bem e o convidou para ir comer bolo com ela. Mas ele disse a ela que estava ajudando Alice. Claire ficou com raiva e reclamou que ele estava passando tempo com as mesmas pessoas que tinham sido más com ela, mas ele tentou argumentar com ela. Claire não lhe deu chance e quando Alice se aproximou deles, ela jogou a bolsa que segurava e fugiu. Enquanto ela corria, 2 estudantes a observavam enquanto discutiam o que fazer com ela, mas antes que a seguissem, foram abordados pela elfa de cabelo verde, que havia servido Kamito e seus amigos no restaurante, e ela ofereceu-lhes o poder para lutar contra Claire. Enquanto isso, Claire, que havia fugido para a floresta, estava ocupada reclamando de Kamito ter escolhido Alice, em vez dela, quando foi abordada pela mesma elfa que havia oferecido poder aos estudantes. De volta à cidade, Kamito se perguntava para onde Claire havia fugido enquanto caminhava com Alice, que agia de forma estranha, pois parecia que estavam num encontro. Ela tentou andar à frente dele e quase foi atingida. Então Kamito puxou a mão dela e ela ficou tímida de repente e começou a manifestar sua síndrome tsundere inata. O Kamito, sem noção, perguntou por que as mãos dela estavam quentes. Então ela disse a ele que era culpa dele por segurar a mão dela. Alice admitiu que era a primeira vez que um rapaz segurava a mão dela, então ele continuou segurando a mão dela enquanto caminhavam. Quando passaram por uma loja de vestidos, Alice parou para admirar o vestido na vitrine. Kamito disse a ela que ficaria bonito nela, mas ela disse que não. Enquanto a observava, ele perguntou por que ela se tornou uma cavaleira, então ela disse a ele que era porque queria se tornar como sua irmã. Afinal, ela era nobre e defendia o que era certo. Mas ela havia mudado e começado a ficar sedenta por poder. Kamito perguntou o que a mudou, e Alice explicou que foi depois que ela perdeu para Ren durante a dança da lâmina 4 anos atrás. Ela então revelou que queria participar da dança da lâmina para provar a sua irmã que ser uma cavaleira significava fazer o que era certo. Kamito perguntou por que ela não odiava Ren, já que ela foi a razão pela qual sua irmã se tornou assim, e Alice admitiu que odiava Ren quando ela derrotou sua irmã. Mas enquanto a observava lutar, ela se sentiu atraída pela maneira como ela se movia. Ela disse a ele que Ren se movia como se estivesse empunhando sua espada para outra pessoa, e isso a fazia parecer nobre. De volta à floresta, a elfa havia prendido Claire em uma teia e tentou hipnotizá-la para aceitar o poder dela. Justo quando Claire estava prestes a cair no truque, ela se lembrou de Kamito e invocou Scarlet, que queimou a teia e a libertou. Claire tentou atacá-la, mas ela desapareceu e as 2 garotas que a elfa havia encontrado antes se aproximaram de Claire
e pelo comportamento delas, ela percebeu que já haviam aceitado um selo amaldiçoado da elfa. Uma das garotas gritou, o que fez seu corpo ser engolfado por uma nuvem de fumaça preta que subiu e liberou um espírito demoníaco, que saltou e tentou atacar Claire. Enquanto isso, na cidade, Camito e Alice acabavam de sair de uma loja onde foram comprar um presente para Claire. Enquanto discutiam, ouviram uma explosão e viram fumaça subindo nas proximidades. Então correram para investigar qual era o problema. Quando chegaram lá, viram um espírito em fúria pelas ruas. Então Camito sacou sua espada e os dois avançaram contra ele. Alice atacou o espírito, mas ele desviou o ataque dela e atingiu Camito lançando-o pelos ares. Quando Camito levantou a cabeça, notou uma criança chorando atrás do espírito e correu em direção a ela, mas o espírito tentou atacá-la quando a notou. Por sorte, ele alcançou a criança antes que ela fosse atingida, mas foi esfaqueado no processo. Alice correu até ele e pegou a criança, então ele pediu a ela para apoiá-lo enquanto ele atacava o espírito, mas Alice apontou que ele estava ferido. Camito disse a ela que não havia outra maneira porque sua Waffe elemental era inútil contra o espírito. Ele avançou contra o espírito enquanto Alice usava seu espírito de vento para lhe dar um impulso, o que lhe permitiu rachar o espelho do espírito. Mas ele foi empurrado para trás pela força. O espírito tentou atacá-lo, mas ele foi salvo por Claire, que usou seu chicote flamejante para empurrá-lo para trás. Camito perguntou por que ela estava lá, mas Claire disse que conversariam depois de cuidar dos espíritos, e foi então que ele notou o que a estava perseguindo. Claire rapidamente explicou que os mestres dos espíritos haviam caído na tentação de um selo amaldiçoado, então haviam perdido o controle dos espíritos. Alice se levantou e pediu a Claire para ajudar a derrubar os espíritos. Mas enquanto avançavam contra ele, houve uma explosão que eliminou metade dos espíritos e destruiu a área. Enquanto Camito se perguntava o que havia acontecido, eles notaram a fortaleza silenciosa de Velséria flutuando no ar. Então, quando ela desceu, Camito a repreendeu por ser imprudente e disparar sua Waffe elemental contra civis inocentes. Velséria disse a ele que só havia feito o que era certo, e não era culpa dela se alguém tivesse sido pego no fogo cruzado, o que o surpreendeu, fazendo Alice perguntar se ela não se importava com as pessoas inocentes. Isso só fez Velséria acusá-la de ser muito fraca para ser uma cavaleira, porque não conseguia tomar as ações necessárias para cumprir seu dever. Quando ela tentou ir embora, Camito a chamou de volta e exigiu que ela pedisse desculpas a Alice, mas ela recusou. Então Camito tentou atacá-la, mas ela o nocauteou. Camito acordou enfaixado enquanto Claire entrava no quarto, então ele tentou se mover, mas sentiu dor. Claire correu até ele para verificar se ele estava bem e disse para ele parar de se mexer. Ele então perguntou há quanto tempo estava dormindo, e ela disse que ele havia dormido por um dia inteiro. Camito rapidamente enfiou a mão no bolso do blazer e tirou o presente que havia comprado para ela, e explicou que o havia conseguido com o dinheiro que Alice lhe pagou por ajudar com os cavaleiros. Claire abriu e viu que era o colar que ela queria e pediu desculpas por ser insuportável porque estava com ciúmes de Alice. Enquanto ela tentava beijá-lo, Fianna bateu na porta e provocou Camito, dizendo que ele mal havia saído da cama, mas já estava tentando seduzir uma donzela inocente. Ela então os informa que a primeira partida para o torneio da Dança da Lâmina havia sido anunciada e que sua equipe enfrentaria a equipe de Velséria. Camito disse que faria questão de que ela pagasse pelo que havia dito a Alice no dia anterior, mas Fianna empurrou seus seios no rosto dele, deixando Claire com ciúmes e dizendo que ele não estava em condições de lutar. Cansada de observar os dois, Claire a puxou de volta e disse a Camito que concordava com Fianna. Mas quando ele tentou argumentar, Rinslet entrou. Ela revelou que ouviu o dilema deles e afirmou que seria a pessoa perfeita para derrubar a fortaleza de Velséria. Ela lhes disse que o que queria perguntar era se poderia se juntar à equipe deles, mas a garota orgulhosa tentou negar. Então Camito perguntou se ela se juntaria a eles, e ela disse que sim. Ele então perguntou a Claire se ela estava de acordo, e ela disse que, desde que pudessem derrubar Velséria, estava tudo bem. Enquanto isso, Alice estava sentada em seu quarto se repreendendo quando Claire entrou e disse a ela que a única maneira de provar a si mesma para sua irmã era vencê-la na Dança da Lâmina. Ela disse a ela que a equipe delas enfrentaria Velséria, o que Alice descreveu como suicídio. Mas Claire disse a ela que não se importava com quem teria que enfrentar, desde que vencesse e tivesse seu desejo concedido. Ela então pediu a Alice para se juntar à equipe delas, já que Camito ainda estava ferido, mas Alice recusou, dizendo que não poderia deixar sua equipe sozinha. Nesse momento, suas colegas de equipe entraram e disseram a ela que ela teria uma chance melhor de vencer se trabalhasse com Claire. Alice tentou argumentar, mas elas disseram que seus ferimentos não estariam curados a tempo das Danças da Lâmina, e pediram a ela para ir por elas. Então ela concordou e disse a Claire que se juntaria à equipe dela. Mais tarde naquela noite, enquanto Velséria estava do lado de fora, ela foi abordada pela elfa de cabelo verde. Ela disse à elfa para ficar longe dela, mas ela disse que tinha vindo para ver como o selo em seu coração estava. Velséria disse a ela que não se importava com o selo, e disse que, enquanto estivesse viva até a Dança da Lâmina acontecer, ela não se importava.
Em outro lugar, nos terrenos da escola, Ellie se encontrou com Kamito e perguntou como ele estava antes de lhe entregar um presente. Ele perguntou para que era e ela disse que era para mostrar apreço por ajudar os cavaleiros. Ela então se virou para sair, dizendo que tinha que acordar cedo para os testes, mas Kamito a impediu e disse para ela não se preocupar porque a equipe deles venceria. Ellie disse a ele que se eles vencessem, ela seria capaz de provar à sua irmã que ela estava errada. Mas enquanto os dois conversavam, eles não notaram Heschel os observando de uma árvore. No dia seguinte, os estudantes se reuniram no portão astral para assistir a partida entre a equipe de Velseria e a equipe de Claire. Velseria disse a Alice que ela era tola por se juntar a Claire, mas Alice disse a ela que a derrotaria e provaria que ela estava errada. Logo, os sinos tocaram e eles foram transportados para o Astral Zero para iniciar a partida. Quando chegaram lá, as garotas rapidamente elaboraram um plano para derrubar a equipe de Velseria. Mas Velseria as chamou e disse que elas a enfrentariam sozinhas. Ela estava equipada com sua fortaleza silenciosa e imediatamente começou a atirar nelas. No entanto, Rinslet conseguiu derrubar todos os seus disparos, deixando-as ilesas. Ela então disparou mais flechas que cobriram Velseria em gelo, que pensou ser inútil até perceber que estava incapaz de se mover. Claire aproveitou a chance para contra-atacar usando uma bola de fogo, e Alice a apoiou com um golpe de vento. Justo quando pensaram que havia acabado, notaram que a fortaleza estava ilesa, e Velseria avançou contra elas. Antes que ela pudesse alcançá-las, Fianna invocou seu espírito de cavaleiro que a parou em seu caminho. Velseria tentou atirar nela, mas Claire usou seu chicote para quebrar o canhão e disparou outra bola de fogo. Alice usou seu golpe de vento para levantar a fortaleza em um redemoinho, mas a fortaleza ainda estava ilesa, permitindo que Velseria retomasse seus disparos rápidos. Embora as garotas começassem a revidar, seus ataques eram inúteis contra a fortaleza. Kamito, que estava assistindo do portão astral, apontou que Velseria havia atingido seu limite, embora sua Waffe elemental consumisse muita energia divina. De volta ao Astral Zero, Fianna estava atingindo seu limite, e eles estavam começando a perder a esperança. Mas Claire a lembrou da promessa que fez aos seus amigos. Quando Velseria começou a atirar novamente, Claire invocou Scarlet, que atraiu os mísseis para si, permitindo que Claire atacasse a fortaleza. Ela usou sua magia espiritual para aquecer a perna da fortaleza antes que Rinslet atirasse nela com sua flecha congelante. Claire saltou para trás e liberou uma labareda de fogo que finalmente quebrou a fortaleza devido ao estresse térmico. Velseria caiu, mas conseguiu se levantar antes de ser envolvida por um espírito sombrio e perder o controle. Acontece que ela havia caído sob o controle do selo da maldição que havia sido colocado em seu coração. Enquanto isso, no escritório de Greyworth, Freya tentou convencê-la a parar a partida, já que as coisas estavam saindo do controle, mas ela recusou, dizendo que queria ver como se desenrolava. De volta ao Astral Zero, uma Velseria possuída conseguiu prender todas as garotas, exceto Alice, e estava absorvendo o poder divino delas. Kamito percebeu que estavam em apuros e decidiu entrar para ajudá-las, mas Ezra o lembrou que ele só seria capaz de usá-la como uma Waffe elemental. Enquanto isso, Alice estava tentando lutar contra a Velseria. Então Claire disse a ela para se salvar, mas ela recusou e atacou sua irmã novamente. Quando ela alcançou Velseria, ela não conseguiu usar seu poder e percebeu que também havia começado a absorver seus poderes divinos. Alice se resignou ao seu destino, e assim que Velseria estava prestes a atingi-la, Kamito cortou o braço dela. Ele então libertou todas as garotas e disse a elas que cuidaria do resto, mas Claire o repreendeu por vir lutar em sua condição. Ele disse a elas para não se preocuparem e disse que tinha algo a resolver com Velseria. Ele então a atacou com força total, e enquanto as garotas observavam, Alice notou que ele se movia da mesma forma que Rand fazia 3 anos atrás. No entanto, ele já estava atingindo seu limite, e nesse momento o exército havia cortado a fortaleza, transformando-se em uma lança. Claire gritou para ele se mover, mas Fianna disse a ela para deixá-lo em paz enquanto canalizava sua magia de cura e a disparava em Kamito, curando instantaneamente sua ferida antes que ela desmaiasse. As garotas então decidiram dar uma mão a ele, e juntas atacaram Velseria de todos os ângulos, não lhe dando chance de se defender. Com a ajuda do poder do vento de Alice, Kamito avançou contra Velseria e a esfaqueou. Ele disse a ela que ia salvá-la, e enquanto ela olhava para ele, ela percebeu que ele e Ren eram a mesma pessoa. Velseria aceitou sua derrota, mas Kamito disse a ela que foi um esforço de equipe que a derrubou. Em outro lugar, a elfa estava observando, e no momento em que Velseria perdeu, ela reclamou que seu selo havia sido quebrado. No entanto, ela não se desanimou, e decidiu que brincaria com Kamito em seguida, se tivesse a chance. Nesse momento, Greyworth se aproximou dela e se referiu a ela como Vivian Melosa, sua ex-aluna. Ela ficou surpresa ao vê-la. Então Greyworth disse a ela que no momento em que viu os dois estudantes cujos espíritos elementais haviam se enfurecido dias antes, ela percebeu que seus selos de maldição correspondiam aos que ela havia usado antes. Vivian perguntou se ela ia machucá-la por causa de alguns estudantes estúpidos, e Greyworth disse a ela que faria qualquer coisa para proteger seus estudantes antes de liberar um espírito que a atacou. Quando o espírito terminou, tudo o que restou foram as roupas ensanguentadas de Vivian. Mas antes de sair, ela notou Restia a observando.
Hestia disse a ela que não permitiria que Kamito fizesse o que ela quisesse antes de desaparecer. Após a partida, Kamito e as garotas foram para o quarto de Elis para celebrar o fato de que haviam sido escolhidos para representar sua escola na dança da lâmina. E enquanto se provocavam, Elis entrou vestida com um vestido rosa. Enquanto Kamito a observava, ele se lembrou que Velcere havia pedido a ele para cuidar de sua irmã enquanto ela estava fora recebendo tratamento. Acontece que ela havia perdido a maior parte de seu poder divino por causa do selo da maldição e precisava de tempo para se recuperar. De volta ao presente, as garotas tentaram alimentá-lo com um pouco de bolo, embora cada uma tentasse fazê-lo ao mesmo tempo. Dias depois, enquanto a equipe estava no portão astral e era transportada para o Astral Zero, Claire pensou em quão longe ela havia chegado desde que conheceu Kamito e ficou feliz por tê-lo conhecido. Quem você acha que é o verdadeiro vilão, Greyworth ou Hestia? Deixe-nos saber se você quer essa parte 2 comentando Rip Vivian na seção de comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal. Vejo vocês no próximo vídeo.